Olá, como vão todos? Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros ponto a ponto, no terceiro vídeo do primeiro tema, que aborda o seguro residencial e de condomínios. O que vamos apresentar nesse vídeo? Nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é a depreciação severa e rateio. Tá? A definição de rateio nós já damos, já apresentamos no vídeo anterior, no mesmo tema, no vídeo 2, tá? E sobre a depreciação também já informamos no vídeo 2 desse mesmo tema. Nós vamos fazer uma abordagem diferenciada em função de uma análise que se precisa ser feita, e ela é muito importante, em relação à questão que aborda edificações com mais idade. E aqui não importa se sejam residências ou estruturas de condomínio, tá? Então eu peço atenção de vocês porque ela é uma questão bastante importante, tá? E que pode às vezes dar dissabores no momento de um incêndio, porque a questão da depreciação severa e do rateio, ela está basicamente voltada à cobertura básica, que é a cobertura que toda a apólice necessita ter em função de ser básica, né? As demais coberturas, nós já vimos e ainda vamos comentá-las depois no detalhe, elas dispensam, né, a questão de análise de rateio, no caso, né? Mas a depreciação não, mas de rateio sim, né? Então vamos ver o que temos adiante aqui no slide. E vamos comentar o que primeiro? A depreciação severa. Tá? Por que o termo severo? Como eu disse, nós já falamos em relação à depreciação severa. Aqui nós vamos só abordar quando ela acontece e quando ela supera 50%. Tá? Nós já vimos em outros slides, também em outros vídeos, melhor falando, sobre os critérios, né, que vão ser abordados e já foram abordados sobre as técnicas de depreciação. Tá? Então, quando a gente está diante de uma edificação muito antiga, né, e quando essa edificação supera 50% de depreciação, ou seja, há um entendimento aí de que, via de regra, metade da vida útil da edificação já passou, né? Podemos entender assim de uma maneira rápida. Edificações que são construídas em alvenaria e concreto têm normalmente uma vida útil de 100 anos, tá? 100 anos, tá? Quando um regulador atribui de maneira criteriosa, apresentando a técnica e a memória de cálculo, que aquela edificação possui uma depreciação superior a 50%, né, significa que ela já tem pelo menos, ao menos 50 anos, ou pode ter até menos, dependendo do seu estado de conservação. Tá? Mas os 50% identificam, a partir daí, de que mesmo havendo suficiência de verba, tá, na cobertura básica, tá, os prejuízos não serão integralmente indenizados. Tá? Porque a ideia da depreciação severa é de que não se pode pagar o novo pelo velho. Né? Então, qual é o critério que as seguradoras adotam? Tá? E aqui isso envolve residências. Nós estamos aqui abordando residências e condomínio, na segura residencial e de condomínio. Né? Então, o que acontece? Na questão que envolve residências, a maioria das seguradoras, se vocês olharem os clausulados, por isso que eu sempre recomendo a leitura das condições gerais e particulares e dos produtos, né, de que há esse apontamento lá, identificando o seguinte: se ultrapassar 50% de depreciação, tá, o segurado receberá o quê? Aí eu coloco ali qual a consequência. O segurado será indenizado integralmente? Não. A indenização será 2 vezes o valor atual.
né? Ou seja, você tendo o valor atual, ou seja, o valor de novo dos orçamentos, né? Os orçamentos é como se fossem ser construídos de novo a edificação, né? Ou reformada, né? Se aplica o critério de depreciação, aí nós temos o valor atual. Tá? O valor atual equivale então ao prejuízo atual. Né? Então pegamos esse prejuízo atual, já com a depreciação, vamos supor, de 60%, né? E aplicamos o que sobra então. Se aplicamos, por exemplo, num caso bem genérico, 60% de depreciação, sobram então daquela edificação, né, a ser indenizado 40%. Tá? 40% vezes 2 são 80%. Então a indenização será de 80% do valor de novo dos orçamentos para reposição. Tá? Ou seja, independentemente de que tenha se atingido a perda total do imóvel, pode ser até a perda parcial do imóvel. Tá? Então, aí existe uma questão muito importante e que o judiciário se debate também bastante, né? Não há um consenso a respeito disso, né? Mas é letra do contrato, né? De que as depreciações, por isso que eu chamo de depreciações severas, né? Aquelas que superam 50%, caem exatamente nessa regra. Né? A indenização é igual a 2 vezes o valor atual. Em sendo o valor atual, equivale-se ao valor de novo, vou repetir, de novo, né? Dos prejuízos que foram dos orçamentos apurados, né? Se deduz a depreciação que foi obtida, encontramos o valor atual. Né? E esse valor atual, vezes 2, é a indenização, que vai ser paga, nós já vimos isso, também de maneira dividida. Uma primeira indenização, iniciou-se os serviços de recuperação, uma segunda indenização. Tá? Exemplos numéricos nós vamos fazê-los aonde nós temos os vídeos com o fundo vermelho, que é onde nós abordamos a parte de regulação de sinistros. Tá? Então aqui eu só estou dando, digamos assim, teorizando, né, dando a parte teórica e informando o que está lá nas condições gerais, especiais e particulares dos produtos, né, de seguro de residencial e de condomínio. Tá? Condomínio está sujeito à mesma coisa. Tá? E, então, os exemplos numéricos nós vamos dá-los dentro da área de incêndio, né, onde a gente aborda então a parte de regulação de sinistro. Lá é que é a prática e lá é que vou mostrar para vocês como é que o regulador apresenta isso. Tá? E o meu cuidado que vocês têm que ter em relação a essas residências e os edifícios em condomínio, sejam eles residenciais, comerciais ou mistos. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Por isso que eu recomendo, e eu estou apresentando aqui para corretores, porque nesses casos que vocês tenham clientes com edificações muito antigas, é aconselhável tomar cuidado. Não, então eu não vou fazer o seguro? Não. Aliás, existem seguradoras, né, de que aonde se aplica a condição do questionário de avaliação, perguntam a idade do bem. Tem seguradores que, dependendo da idade do bem, elas declinam a cobertura, declinam até mesmo fazer a cotação. Tá? E outras têm uma outra solução para isso que nós vamos comentar com vocês em vídeos futuros, tá? Eu prefiro dar o passo a passo para não fazer um bolo e misturar as coisas, tá? Mas isso aqui é a prática do mercado, isso está dentro das condições gerais do produto, tá? E os exemplos numéricos nós vamos fazê-los na parte da regulação de sinistro, que são os vídeos de fundo vermelho, tá? E dando a continuidade, então, aqui, né? E o rateio? Como é que se aplica o rateio? Né? O rateio é a mesma questão. Nós já vimos a definição no vídeo passado. Né? Esse aqui é o terceiro vídeo, nós vimos isso no vídeo 2 do tema 1. Né? Aonde se aplica o rateio? O rateio é aplicado, de novo, na cobertura básica,
né? E a cobertura básica é incêndio, queda de raio, explosão ou implosão, né? Explosão de gás ou implosão de gás, tá? Ou implosão, não é gás, só implosão, né? Então, ali é que se faz a abordagem de que se verifica o quê? Que o valor em risco, né, que ficou informado na apólice, né, pelo corretor, através das pesquisas ou das informações que ele recebeu, né, ficarem acima, ou melhor, o valor em risco que ficou determinado na regulação do sinistro ficar acima do LMI, que ficar declarado na apólice, o limite máximo de indenização, essa diferença reputa-se em rateio, tá? Perdão, reputa-se em rateio. E essa diferença, ela é dividida, né? Ou seja, qual é o entendimento da seguradora? É que no momento em que você não declarou, não entregou para a seguradora toda a importância assegurada que vale o imóvel, né? todo o valor em risco que está sujeito à seguradora, né? Se você informou a menor, aquela diferença é interpretado pelo clausulado de que é você que está assumindo esta diferença. E, portanto, na hora do prejuízo, né, vai ser rateado, então, entre a seguradora e o segurado na qualidade de co-segurador. Porque se tem um imóvel que vale, um condomínio, por exemplo, que vale 10 milhões de reais, eu faço a cobertura por 6, e um incêndio acontece e o regulador apura um valor de 10, né? O que queimou é parte do que foi contratado ou é a parte que não foi contratada? Obviamente não se sabe, porque não, essa divisão não existe, né? Então, a diferença, né, que ficou, né, dos 4 milhões vão ser rateadas, né? Vão ser rateadas. Né? Todas as seguradoras aplicam isso? De um modo geral, sim, todas as seguradoras aplicam. Tá? A única questão aonde isso cada vez está sendo menos aplicado são nos seguros residenciais. Tá? Agora, atenção para um detalhe. Se os seguros residenciais, se a residência for de valor muito elevado, por exemplo, via de regra, supere 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, uma residência, aqui a gente tem de seguro residencial quando é um imóvel unifamiliar, ou seja, uma família utiliza esse imóvel. Né? Normalmente, se vocês observarem no mercado, as seguradoras deslocam esse produto, chamando ele de residencial premium ou alguma outra, um nome destacado. Né? Via de regra, as condições gerais desse produto são diferentes das outras. E aí pode estar presente o valor, a aplicação da cláusula de rateio. Ou seja, nesses casos aí a seguradora deseja que você transfira todo o valor em risco para a seguradora. Caso isso não aconteça, você vai estar em rateio. Nos seguros residenciais de menor valor, normalmente, eu não posso me atrever a dizer que 100%, porque eu não tenho condições de conhecer 100% das seguradoras que operam com seguro residencial. Né? Mas, normalmente, o seguro é a primeiro risco absoluto. Significa que prejuízo apurado é prejuízo indenizado se houver suficiência de verba. Se não houver, a seguradora vai até o LMI contratado, mas não aplica rateio. Tá? Então, o cuidado é esse. Condomínio, cláusula de rateio está sempre presente. Tá? Então, temos que ter cuidado. Então, imaginem um bolo desses acontecendo num prédio em condomínio, seja ele, repito, comercial, residencial ou misto, aonde, né, todas a questão da depreciação esteja envolvida e a questão do rateio, ainda por uma importância segurada a menor, estiver envolvida. Né? As chances de se conseguir um grande problema, uma grande dor de cabeça por muitos anos, ela está presente. Então, todo o cuidado deve se ter quando a gente está diante de uma edificação mais antiga.
tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem o seu sinal que gostaram, ou se não inscrito, façam a inscrição, porque a gente tem bastante conteúdo a apresentar para vocês, tá? E agradeço, por enquanto, ficamos por aqui. Muito obrigado.